Imagine por um instante que você está prestes a abrir uma porta que poucos ousam tocar. Uma passagem para um mistério que pulsa no coração de quem vê além do véu do comum. E se eu te dissesse que a inteligência, essa chama que ilumina os cantos mais escuros, também pode ser uma sombra que pesa sobre os ombros de quem a carrega? Neste vídeo, vamos embarcar juntos em uma jornada fascinante e inquietante. Por que a mente que enxerga mais muitas vezes se sente tão sozinha, tão deslocada? Inscreva-se agora, ative o sininho e fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar para sempre a forma como você entende sua própria luz e o mundo que te cerca. Agora, feche os olhos por um segundo e imagine-se como um viajante solitário em uma terra vasta e desconhecida. Você caminha por estradas que outros ignoram. Carrega uma lanterna que ilumina sombras que ninguém mais percebe. Já sentiu isso? A sensação de estar entre as pessoas, mas enxergar coisas que elas não veem, ouvir perguntas que elas não fazem, captar nuances que passam despercebidas? Não é apenas sobre ter respostas rápidas ou resolver enigmas complexos. É sobre carregar uma percepção tão afiada que às vezes corta como uma lâmina através das ilusões que os outros aceitam sem hesitar. Carl Jung, o grande explorador da psique humana, dizia que a consciência é uma conquista dolorosa, um processo de individuação que nos separa da massa adormecida. Quanto mais você desperta para o seu eu interior, mais percebe que o mundo ao seu redor prefere o conforto do sono às verdades cruas que você não consegue ignorar. E é aí que a aventura começa. Uma aventura que pode ser tão solitária quanto reveladora. Pense nisso como um paradoxo vivo, uma dança entre luz e escuridão que define a existência de quem pensa profundamente. A inteligência é celebrada em histórias e discursos, exaltada como um dom divino que eleva a humanidade acima das feras. Mas quem a possui em sua forma mais pura sabe que ela tem um custo, um preço que nem todos estão dispostos a pagar. É como segurar um espelho que reflete não apenas o que é belo e harmonioso, mas também o que é quebrado, confuso, absurdo. Arthur Schopenhauer, com sua visão melancólica e cortante como um inverno rigoroso, acreditava que o sofrimento cresce na mesma medida que a compreensão. Quanto mais você enxerga as rachaduras do mundo, as promessas vazias de felicidade eterna, as contradições nas ações humanas, os ciclos de erro que se repetem como um eco na história, mais difícil fica se acomodar nas distrações que mantêm a maioria em paz. Você já se pegou olhando para uma multidão rindo de algo trivial, sentindo um vazio que não explica, uma saudade de algo que nem sabe nomear? Essa é a dança da mente que não descansa, um ritmo que não para, um compasso que não se alinha ao som do mundo. Ela não se contenta com respostas prontas, com verdades mastigadas e entregues em bandejas de prata. Ela cava, questiona, desmonta, como um arqueólogo em busca de ruínas esquecidas. Jung falava do inconsciente coletivo, esse oceano profundo de instintos e arquétipos que guia a humanidade como uma força invisível, um rio que corre sob a superfície da vida cotidiana. A maioria navega nesse rio sem nunca mergulhar, feliz com as ondas suaves que acariciam a margem, satisfeita com as brincadeiras na superfície. Mas você é o mergulhador que desce às profundezas, que vê as correntes escondidas, que sente o peso da água pressionando o peito. E esse mergulho te separa, te coloca em um espaço que poucos habitam. Não é só sobre não encontrar quem entenda suas ideias, é sobre ansiar por algo maior. Conversas que desafiem a alma, ideias que expandam os horizontes, um mundo que vibre na mesma frequência que o fogo dentro de você. A sociedade, no entanto, não foi desenhada para dançar nesse ritmo inquieto. Ela é como uma máquina antiga, um relógio gigante cujas engrenagens giram em harmonia, mantendo todos no mesmo compasso previsível. Pense nas escolas. Elas ensinam a obedecer antes de ensinar a pensar, a memorizar antes de questionar, a seguir o caminho traçado antes de desenhar o próprio. Nos empregos, valorizam quem entrega resultados rápidos, quem aperta os parafusos sem perguntar por que a máquina existe. Nas amizades, preferem o riso fácil, a leveza de uma tarde sem peso, a intensidade de um debate que sacode as fundações do que acreditam. E aí está o conflito, o atrito que rasga o tecido da sua existência. Você
com sua mente que não se aquieta, enfrenta uma escolha: guardar seus pensamentos mais profundos, vestindo uma máscara para se misturar ao coro, ou deixá-los fluir como um rio selvagem e correr o risco de ficar à margem, um estranho em terra própria. Nietzsche, com sua visão afiada como uma lâmina de aço, chamava isso de o fardo do espírito livre, a solidão que vem com a recusa de se curvar ao comum, o preço de quem ousa caminhar onde os outros temem pisar. Olhe para trás, para os gigantes que moldaram a história, e veja como esse padrão se repete como um refrão em uma canção antiga. Sócrates, com sua curiosidade implacável, andava pelas ruas de Atenas como um gadfly, uma mosca irritante que picava a consciência adormecida de seus compatriotas. Ele fazia perguntas simples, mas devastadoras. O que é justiça? O que é virtude? Por que acreditamos no que acreditamos? E por isso, por ousar acordar uma cidade que preferia dormir, foi condenado a beber cicuta, a morrer com um sorriso irônico nos lábios. Galileu, que apontou seu telescópio para o céu e viu verdades que a igreja negava com unhas e dentes, foi silenciado, confinado, tratado como herege por revelar que a Terra não era o centro do universo. Tesla, cuja mente brilhava como um raio em uma tempestade, deu ao mundo a eletricidade que hoje tomamos como garantida, mas terminou seus dias na pobreza, quase apagado por uma sociedade que não sabia o que fazer com sua luz intensa demais. Esses não são casos isolados, são ecos de uma verdade antiga, a inteligência que desafia, que se recusa a dobrar os joelhos diante do confortável, muitas vezes encontra resistência, hostilidade, até mesmo punição. Mas por quê? Por que algo tão poderoso pode ser tão perigoso, até para quem o carrega? A resposta está na própria natureza dessa mente que não para. Um espírito que vive em movimento perpétuo, como um rio que nunca encontra repouso. Ela é um vento que sopra sem direção fixa, sempre buscando, sempre perguntando, sempre cavando mais fundo. Enquanto os outros constroem suas vidas sobre alicerces firmes de rotina e certeza, você está explorando um território sem mapa, onde cada passo revela uma nova dúvida, uma nova possibilidade. Por que o mundo funciona assim? O que está por trás disso tudo? Há algo mais que não estamos vendo? Essas perguntas não são apenas pensamentos fugazes. São o pulsar de uma alma que não se aquieta, um chamado que ecoa nas cavernas da sua existência. Jung diria que é o processo de individuação em ação, o caminho para se tornar quem você realmente é, mesmo que isso signifique caminhar contra o vento, contra a corrente, contra o peso de um mundo que prefere a superfície à profundidade. E há outro peso, um que poucos admitem em voz alta: a expectativa que os outros colocam sobre você. As pessoas olham para você e pensam: se você é tão inteligente, por que não tem tudo resolvido? Por que não está sempre no topo, sempre em paz, sempre com a vida perfeita? Elas não entendem que a mente que vê mais também sente mais, que a percepção aguçada traz consigo uma sensibilidade que não se explica. Pesquisas modernas da psicologia confirmam isso com números e estudos. Pessoas com alta inteligência são mais propensas a enfrentar ansiedade, depressão, crises existenciais que as deixam acordadas à noite, olhando para o teto enquanto o mundo dorme. Por quê? Porque elas percebem a fragilidade das certezas que os outros abraçam, a aleatoriedade da vida que os outros ignoram, o vazio que se esconde por trás de tantas promessas de felicidade eterna. E essa percepção não vem com um manual de instruções. Não há um botão para desligar. Não há um caminho fácil para voltar a ver o mundo com olhos simples e despreocupados. Então, o que fazer? Será que a inteligência é uma condenação, um fardo que você carrega sem escolha, uma maldição disfarçada de bênção? Não. Eu te digo que não. Ela é um desafio, sim, mas também uma chama que pode iluminar o caminho, uma ferramenta que pode construir pontes onde antes havia abismos. Pense em Leonardo da Vinci, cuja mente inquieta não se contentava com uma única forma de expressão. Ele pintava obras-primas como a Mona Lisa, desenhava máquinas voadoras séculos antes de seu tempo, explorava a anatomia humana com uma curiosidade que não conhecia limites. Ou em Einstein, que transformou suas perguntas sobre o tempo e o espaço em equações que redefiniram o universo.
mostrando que a realidade é mais estranha e maravilhosa do que jamais imaginamos. Eles não se curvaram ao peso da própria mente. Eles o ergueram como uma tocha, como uma bandeira, como um grito de possibilidade. A chave não está em apagar sua luz, mas em aprender a dirigi-la, a usá-la para criar algo que o mundo não pode ignorar, algo que ressoe além do silêncio. Jung nos ensina que a verdadeira força vem de integrar os opostos que vivem dentro de nós. A razão afiada e o instinto bruto, a solitude necessária e a conexão que nos humaniza, a luz que guia e a sombra que nos desafia. Não se trata de rejeitar o mundo em um gesto de desprezo, nem de se perder nele em uma tentativa desesperada de pertencer. Trata-se de encontrar um equilíbrio que honre quem você é, que respeite a chama que arde em seu peito. Talvez isso signifique buscar aqueles raros espíritos que compartilham sua sede por profundidade. Aqueles que não se contentam com o raso, que anseiam por conversas que tocam o âmago da existência. Talvez signifique canalizar sua inteligência para um propósito maior, uma ideia que sacuda as fundações, uma obra que inspire gerações, uma transformação que deixe o mundo um pouco menos cego. Ou talvez signifique simplesmente aceitar que sua jornada é única, que a paz não vem de se encaixar em um molde que não foi feito para você, mas de se erguer acima do comum, de encontrar um lugar onde sua luz possa brilhar sem ser sufocada. Estamos apenas começando essa viagem, apenas arranhando a superfície de um oceano que se estende até onde os olhos não alcançam. O que vem a seguir vai te mostrar como transformar esse peso em poder, como navegar por um mundo que nem sempre te entende, como encontrar um propósito que faça cada pergunta, cada dúvida, cada momento de solidão valer a pena. As respostas estão logo ali, mas elas não são fáceis, nem óbvias, nem entregues em uma bandeja de prata. Elas pedem que você fique comigo, que mergulhe mais fundo, que abra os olhos para o que está além do horizonte. Porque as verdades mais poderosas, as que realmente transformam, ainda estão por vir. E quando você as encontrar, algo dentro de você vai se acender, algo que nunca mais poderá ser apagado. Agora, respire fundo. E imagine o que seria se você pudesse pegar essa chama que às vezes te queima e transformá-la em um farol. Um guia não apenas para você, mas para outros que também buscam no escuro. Já pensou nisso? Na possibilidade de que sua inteligência, esse dom que te isola, também possa ser a ponte que te conecta a algo maior? Vamos explorar isso juntos, porque a jornada está apenas começando, e o que vem pela frente é mais grandioso do que você pode imaginar. Imagine que você está em uma floresta densa, onde as árvores são altas e as sombras profundas, e você carrega uma tocha que ilumina o caminho à frente. Os outros caminham ao seu redor, mas parecem não notar as trilhas escondidas, os sinais nas folhas, os sussurros do vento que contam histórias antigas. Essa é a experiência de quem vive com uma mente que não se aquieta, uma mente que vê além do que é apresentado, que ouve além do que é dito. Você já sentiu isso? Aquele momento em que uma conversa banal te deixa vazio, em que uma explicação simples te parece insuficiente, em que o mundo ao seu redor parece girar em um ritmo que não combina com o pulsar do seu coração. É como se você estivesse sintonizado em uma frequência diferente, uma estação de rádio que poucos conseguem captar. Carl Jung descrevia isso como o processo de individuação, uma jornada rumo ao eu autêntico, um caminho que exige enfrentar o inconsciente, tanto o pessoal quanto o coletivo. Ele acreditava que a humanidade é guiada por arquétipos, imagens primordiais como o herói, o sábio, a sombra, que moldam nossos comportamentos e crenças sem que percebamos. A maioria vive sob o domínio desses arquétipos sem nunca questioná-los, aceitando as histórias que lhes são contadas como verdades absolutas. Mas a mente inteligente, a mente desperta, não aceita essas narrativas sem exame. Ela olha para o herói e pergunta: por que ele luta? Olha para o sábio e indaga: o que ele realmente sabe? Olha para a sombra e enfrenta o que os outros preferem esconder. E esse confronto, essa recusa em aceitar o roteiro pré-escrito, é o que te coloca à parte. Pense em como isso se manifesta no dia a dia.
Você está em uma reunião e todos assentem com a cabeça para uma ideia que parece frágil, cheia de falhas que você enxerga como se fossem rachaduras em um vidro. Você aponta essas falhas, mas em vez de gratidão, recebe olhares de desconforto, como se tivesse quebrado uma regra não dita. Ou talvez você esteja com amigos, e a conversa gira em torno de fofocas ou planos superficiais, enquanto sua mente vagueia por questões maiores. O sentido da vida, a natureza do tempo, o destino da humanidade. Você tenta trazer isso à tona, mas o silêncio que segue é mais alto que qualquer palavra. Schopenhauer diria que essa é a maldição da visão clara. Quanto mais você entende, mais percebe o quanto os outros preferem a névoa da ignorância, e mais difícil fica encontrar um terreno comum. A sociedade, veja bem, é um organismo vivo, mas não um que celebra a diferença. Ela é como um corpo que rejeita o que não reconhece, um sistema imunológico que ataca o que não se encaixa. Desde a infância somos moldados para seguir, para nos alinhar, para não perturbar a ordem. Lembra da escola? As fileiras de carteiras, as regras rígidas, as lições que premiavam a repetição em vez da criatividade? Quantas vezes você levantou a mão com uma pergunta que não estava no roteiro, apenas para ser silenciado com um "isso não cai na prova"? E no trabalho, quantas vezes sua ideia mais ousada foi descartada porque não é assim que fazemos as coisas? Até mesmo nos círculos sociais, a profundidade é tolerada apenas até certo ponto. Passe disso, e você é o excêntrico, o estranho, aquele que pensa demais. Nietzsche via isso como uma batalha entre o indivíduo e a manada. Ele dizia que a maioria vive sob o jugo da moral do rebanho, uma ética que valoriza a conformidade, a segurança, o previsível. Mas o espírito livre, aquele que carrega a chama da inteligência, não se submete a esse jugo. Ele questiona, desafia, rompe, e por isso paga um preço. Pense em Sócrates novamente. Ele não era apenas um filósofo, era um provocador, um espinho no pé de uma Atenas que se orgulhava de sua democracia, mas temia a liberdade de pensamento. Ele andava pelos mercados, pelas praças, perguntando aos cidadãos: "Você realmente sabe o que está dizendo? Pode provar o que acredita?" E eles o odiavam por isso, porque suas perguntas expunham a fragilidade de suas certezas. No final, escolheram matá-lo, não porque ele estava errado, mas porque ele estava certo demais. E o que dizer de Galileu? Um homem que olhou para as estrelas e viu o que ninguém queria enxergar. Na época, a igreja sustentava que a Terra era o centro de tudo, uma ideia reconfortante, que colocava a humanidade no topo da criação. Mas Galileu, com seu telescópio rudimentar, provou que os planetas giravam em torno do Sol, que o universo era maior e mais estranho do que os dogmas permitiam. Ele foi julgado, forçado a se retratar, confinado em sua casa até o fim da vida. Sua inteligência não foi celebrada. Foi temida, porque ameaçava o alicerce de uma ordem que preferia a ilusão à verdade. E Tesla, um gênio que sonhava com energia livre para todos, que inventou tecnologias que mudaram o mundo, mas que foi ignorado, ridicularizado, deixado à margem por uma sociedade que valorizava o lucro acima da visão. Esses exemplos não são apenas histórias do passado, são espelhos do presente. Quantas vezes você já sentiu que suas ideias, suas percepções, eram grandes demais para o espaço que te deram? Quantas vezes tentou compartilhar algo que viu com clareza, apenas para ser recebido com silêncio ou resistência? A inteligência que não se conforma é como uma tempestade em um dia calmo. Ela sacode, perturba, assusta. E a sociedade, como um organismo que busca equilíbrio, faz o que pode para apagar essa tempestade, para trazer tudo de volta ao silêncio confortável da mediocridade. Mas o peso não vem apenas de fora. Ele também vive dentro de você. A mente que vê demais não descansa, não se aquieta, não encontra paz nas respostas simples que satisfazem os outros. Ela é como um pássaro que voa alto demais, que vê o horizonte, mas não consegue pousar. Você já passou noites acordado, perdido em pensamentos que não explicam, em perguntas que não têm fim? Por que as coisas são assim?
O que significa tudo isso? Será que há um propósito que ainda não encontrei? Essas não são apenas reflexões. São o grito de uma alma que busca, que anseia, que não se contenta com o que é dado. Jung diria que isso é o arquétipo do buscador em ação. Uma força que te empurra para além do conhecido. Mesmo que o preço seja a solidão, mesmo que o caminho seja escuro. E há mais. Há o peso das expectativas que os outros colocam sobre você, como se a inteligência fosse uma varinha mágica que resolvesse todos os problemas. Você é tão esperto, por que não está rico? Por que não está feliz? Por que não tem tudo sob controle? Eles não entendem que a mente que analisa o mundo também analisa a si mesma, que a percepção aguçada traz consigo uma vulnerabilidade que não se vê. Estudos psicológicos mostram isso com clareza. Pessoas com QI elevado têm maior propensão a crises existenciais, a sentir o peso do absurdo, a lutar contra a ansiedade que nasce de ver o caos onde os outros veem ordem. Porque a inteligência não é apenas um dom, é uma lente que amplia tudo: o bom, o ruim, o confuso, o inexplicável. Então, o que fazer com isso? Será que você está condenado a carregar esse fardo para sempre? A viver como um estranho em um mundo que não te entende? Não, eu te digo que não. A inteligência é um desafio, mas também uma chama que pode iluminar o caminho, uma ferramenta que pode construir algo novo, onde antes havia apenas ruínas. Pense em Leonardo da Vinci, um homem que não se limitava a uma única paixão. Ele pintava com a delicadeza de um poeta, desenhava máquinas com a precisão de um engenheiro, explorava o corpo humano com a curiosidade de um cientista. Ele não deixou o peso da sua mente o esmagar. Ele o transformou em asas. Ou pense em Einstein, que olhou para o universo e viu o que ninguém mais via, que transformou suas dúvidas em equações que ainda ecoam hoje. Eles não se curvaram, eles se ergueram. Jung nos ensina que a verdadeira força vem de integrar os opostos que vivem dentro de nós. A luz da razão e a sombra do instinto, a solitude que nos define e a conexão que nos salva. Não se trata de rejeitar o mundo em um gesto de orgulho, nem de se perder nele em uma tentativa de pertencer. Trata-se de encontrar um equilíbrio que honre quem você é, que respeite a chama que arde em seu peito. Talvez isso signifique buscar aqueles raros espíritos que compartilham sua fome por profundidade, que não têm medo de mergulhar contigo nas águas escuras da existência. Talvez signifique canalizar sua inteligência para um propósito maior. Uma ideia que mude o jogo, uma obra que inspire, uma transformação que deixe o mundo um pouco menos cego. Ou talvez signifique aceitar que sua jornada é única, que a paz não vem de se encaixar, mas de se erguer acima do comum, de encontrar um lugar onde sua luz possa brilhar sem ser sufocada. Estamos apenas começando essa exploração, apenas tocando a borda de um abismo que se estende até onde os olhos não alcançam. O que vem a seguir vai te mostrar como transformar esse peso em poder, como navegar por um mundo que nem sempre te entende, como encontrar um propósito que faça cada pergunta, cada dúvida, cada momento de solidão valer a pena. As respostas estão logo ali, mas elas não são fáceis, nem óbvias, nem entregues em uma bandeja de prata. Elas pedem que você fique comigo, que mergulhe mais fundo, que abra os olhos para o que está além do horizonte. Porque as verdades mais poderosas, as que realmente transformam, ainda estão por vir. E quando você as encontrar, algo dentro de você vai se acender, algo que nunca mais poderá ser apagado.